Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Poliana Duarte, do Instituto Educomunicação. Sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Na aula de hoje nós vamos entender o significado das cores, num contexto da análise do desenho infantil. Então, o significado das cores, ele tem diversas interpretações, né? Elas podem ser positivas e também podem ser negativas. O que vai determinar vai ser o estilo do desenho. O que vai determinar vai ser a junção do significado das cores com o tema do desenho, com os traços do desenho, com a posição dos desenhos, vai ser levado em consideração tudo, todo o componente do desenho. Então, as cores elas podem dizer a respeito também sobre as interpretações. Não está ao todo se referindo no efeito estético ou decorativo artístico, certo? A arte tem muito disso, a gente já falou isso na primeira aula, sobre estética, sobre toda essa parte da beleza, mas as cores, elas podem não estar relacionadas somente com a beleza, mas sim como uma mensagem do consciente ou do inconsciente do desenho da criança. Vamos lá, as cores, para as cores. O vermelho representa o sangue, a vida, o ardor. Então a criança que ela coloca um vermelho no desenho, a criança que ela coloca o vermelho no desenho, ela pode se dizer que uma criança enérgica, que possui um espírito um pouco desportivo, que está vivendo algum tipo de agressividade. Então, observe, tá? Observe bem o vermelho nas cores do desenho. Observe se ela não desenha o vermelho em si mesma, como o sangue, no rosto, no corpo, se ela não desenha bonequinhos sangrando. O que está acontecendo? Será que aquela criança não está assistindo alguma cena? Algo violento para ela? Então, observe isso. Observe, porque o vermelho ele pode significar agressividade. Uma criança que utiliza muito vermelho, em que contexto ela está usando aquela cor no desenho inteiro? Ela está desenhando uma rosa, aí ok, numa flor, aí ela utiliza o vermelho. Então você vai analisar o contexto, aí ok. Se ela desenha uma rosa, ela consegue ver uma rosa da cor vermelha. Ou se ela desenha numa casa, a casa ela utiliza o vermelho. Agora, se ela usa num boneco, ou se ela usa num animalzinho, ou se ela usa desenha as pessoas da família dela e desenha depois tudo de vermelho, o que está acontecendo? Será que ela está passando por algum tipo de agressividade no ambiente dela? Então vamos analisar o desenho, o contexto do desenho e o contexto que a cor vermelha está sendo usada. Agora, se o vermelho acompanhado do preto, pode mostrar que a criança aparentemente não é agressiva, né? Em outro momento pode ser angústia, preto junto com vermelho pode ser angústia, pode ser ansiedade, pode ser algo explosivo que a criança ela esteja passando, certo? Então vamos tudo analisar um contexto. Já o azul ele simboliza a paz, a tranquilidade e a harmonia. A criança que ela utiliza muito o azul, ela pode dizer que ela é também introvertida, que ela quer andar também por ritmo, uma criança que não se deve forçar, nem tentar mudanças bruscas no seu hábito. Então a criança que ela utiliza o azul, ela também pode nos fazer compreender que ela está no meio um pouco também desanimada, que ela pode estar querendo paz, porque a energia que a cor azul passa é tranquilidade, sendo uma cor em que não se deve usar com crianças muito imperativas, né? Não é comum de crianças imperativas usarem, porque pode se tratar do oposto das suas necessidades de uma criança hiperativa. O azul, ele também pode ser usado fora todo esse contexto. A gente vai analisar, né? Porque também a criança ela pode desenhar o céu e ir lá pintar o céu de azul, porque ela viu que o céu é azul. Então ela viu algo azul e foi lá e transgrediu a cor azul, transferiu a cor azul para o papel. Mas não significa que ela esteja passando por tudo isso que eu acabei de citar. Pode ser simplesmente porque ela viu aquilo azul e simplesmente desenhou. Então sempre é feita aquela análise, certo? Agora o amarelo. Essa cor representa o conhecimento, a alegria, a curiosidade. A criança que ela utiliza o amarelo com frequência, ela é mais expressiva em relação às outras crianças. Ela é mais otimista, extrovertida, às vezes até mais generosa. Quando o amarelo ele é muito excessivo no desenho,
Se está diante de uma criança que não é hiperativa e ela usa muito amarelo no desenho, pode ser que ela goste também de planificar o seu tempo, com sua suficiência, antecipação. É uma criança que exigente também com ela mesma, com os outros, pode se tornar um pouco até esgotante com as coisas ao seu redor. Então o amarelo traz essa sensação de alegria, né, de felicidade. O verde ele é composto, pode ser misturado também composto, se ele é composto verde com amarelo, azul, o verde ele pode ser representante, né, representar, se composto, né, ele é composto com amarelo, azul, ele pode representar a natureza, né, ser representante da natureza. A criança que ela desenha a árvore, ela vai lá, pinta de verde, né. A criança que ela tem preferência do verde no seu desenho, ela mostra certa maturidade de aprender as coisas que foram explicadas. A criança ela experimenta diversas coisas, né, em si mesma, e aí o verde ela tem toda essa representação, né. Então a criança que ela tem uma natureza mais sensível, né, mais intuitiva, que elas também, sabe, né, quando escondem fatos dela, uma criança onde a imaginação compensa a sua iniciativa, tem constante energia física, mas se nos seus desenhos ela utiliza mal o verde, ela se sente, acredito, superior, né, aos outros. Pode ser também um forte ego, né, pode também algo que seja ofensiva para aquela criança. Então a gente analisa, né, se ela usa o verde como muitas flores, muitas plantinhas, ela desenha, eu gosto muito da natureza, é uma coisa boa, né. O laranja, ele é uma mistura, né, do vermelho e o amarelo. O laranja representa uma certa necessidade de contato social. A criança que prefere o laranja em seus desenhos tem uma certa inclinação pela novidade, né, uma certa tendência. As coisas que acontecem de modo rápido, ela gosta de novidade, a criança que usa o laranja. A criança ela também pode, esse é o positivo. Agora o contra, o negativo. Eu sempre vou falando assim, positivo e negativo, positivo e negativo. Então a criança que o laranja ela pode também ser uma criança impaciente, gosta de joguinhos em grupos, mas não muito dos jogos em que exige mais concentração, né, um sentimento de observação. Pode ser um espírito competitivo, sabe se adaptar, né, a qualquer ambiente novo. A linguagem de gestos são rápidos, né, delas pode ser uma linguagem precipitada. Já o rosa é uma cor formada pelo vermelho e branco. A criança que ela utiliza, ela procura ternura, suavidade. Vocês já perceberam que quando a gente está num quartinho que ele é mais rosa, ele é rosa bebê, traz uma sensação mais tranquila? Quartos com cores mais claras, ambientes mais claros, eles trazem essa sensação azul, né, o azul bebê, o rosa bebê, eles trazem essa sensação de tranquilidade, tanto que os pais, eles buscam, né, eles sempre pintam o quarto dos bebês deles nessas cores leves, e traz essa sensação, né, traz esse ambiente mais tranquilo. Então a criança que ela usa o rosa, ela procura essa ternura, essa suavidade, quer ter um contato apenas com coisas fáceis, coisas agradáveis. Essa criança ela é adaptável, e assim ela se torna fácil ter um contato com ela. Ela é um pouco vulnerável em situações, ela pode se tornar uma criança vulnerável a situações desagradáveis. Pode afetar muito aquela criança, uma criança mais delicada. Então, antigamente o rosa era relacionado, né, com o feminino, né? A criança que usa rosa gosta de ser criança, que deseja permanecer nessa fase, ou que era considerado, hoje em dia não, né? Mas antigamente considerado algo mais feminino. Mas é claro que não, né? Não é mais assim. Não vamos mais tomar parte disso. Já o preto, ele pode ser interpretado, né, como uma coisa ruim. A gente, né, quando a gente vê a nossa criança usa muito preto no desenho dela. Mas não, né, o preto pode significar apenas inconsciente, né, aquilo que não vemos. A criança que usa preto, ela pode até transmitir uma confiança em si mesma, né. É uma criança que tem facilidade a se adaptar a situações imprevistas. Então a gente associa, né, o preto, essa cor, porque é a cor mais escura que a gente tem aqui, algo ruim, mas não, na verdade não sempre, né? Ela pode significar a facilidade de até se adaptar a situações imprevistas. Também, mas só que, né, o preto ele também pode passar uma mensagem ambígua, né, até nefasta, né? Caso uma criança que estaria assim dissimulando, né, lutando com seus pensamentos,
tá? Pode estar guardando algum segredo próprio, né? Algum segredo, ela utiliza o preto porque é algo interno, é algo de dentro, é alguma coisa que ela não quer contar, algum segredo, e ela utiliza muito preto. Ela desenha uma situação, em volta ela pinta tudo de preto, ela coloca todo um papel de preto e uma partezinha, alguma coisa que ela gostaria de falar. Talvez é um segredo que aquela criança esteja guardando e ela tá camuflando. O preto também pode ser usado como essa camuflagem, pode passar esse ambiente para a criança. Então, o preto pode significar, tem esses dois significados, então você vai analisar o contexto daquele desenho, do que foi passado. Mas é claro que a gente vai analisar, né, o contexto, todo aquele contexto. É sempre assim. A gente não analisa só a cor, a gente analisa todo o contexto. A gente não analisa só os traços do desenho, a gente analisa o contexto daquele desenho. A gente analisa tudo junto. E quando o desenho ele é só de uma cor, né? O desenho só de uma cor, ele pode demonstrar só preguiça, né? A falta de motivação, né? Talvez tenha sido causado por alguém, né? A gente pode obrigar uma criança a sentar e desenhar, né? Pra gente ter tranquilidade. Né? O pai e a mãe, né? Não me aborrece, pega, senta aí e desenha. Ou o professor que tem que fazer corrigir algum trabalho, alguma tarefa, alguma prova, senta aí e faz, né? Vai, pega. E às vezes a criança, na preguiça, na falta de motivação, vai lá e só pinta, risca de uma cor só. Então isso pode não significar nada. Só que aquela criança tá com preguiça, pegou o desenho, fez aquele desenho só de uma cor, tá com preguiça, foi lá e rabiscou. Porque aquela criança tá com raiva. Deixaram ela de castigo, mandaram fazer algo que ela não queria, foi lá, riscou o desenho todo, de uma cor só. Pode não significar nada, mas também pode significar agressividade. Então, raiva. Pode significar também falta de motivação, não tá motivado para fazer aquele desenho. Então, o desenho com uma cor só transmite uma mensagem clara, né? Esse tipo de interpretação não é equívoco. É como se a criança não quisesse esconder nada, ela quer ser descoberta, quer ser compreendida. Então não tem erro, né? Um desenho que é feito só de uma cor pode ter esse significado, ou esse outro, né? Agressividade, ou preguiça, ou falta de motivação. Então é bom lembrar também, né, que na primeira fase é normal a criança usar apenas uma cor no seu desenho, né? Mas posteriormente ela vai ter o desejo de acrescentar mais cores. Então naquela primeira fase infantil é normal, tá? É comum que a criança ela desenhe só de uma cor, tá? Aqui a nossa análise ela é feita para crianças maiorzinhas, a gente vai levar em consideração que pode ser preguiça, falta de motivação. Então, as crianças que estão na primeira fase é totalmente comum, tá? Depois ela vai acrescentar novas cores, certo? Então, para o próximo aula, nós vamos deixar componentes do desenho infantil, certo? A gente vai falar um pouco sobre cada componente do desenho, o seu significado, como é que é a análise, certo? Vamos analisar cada componente. E aí eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então eu aguardo vocês na próxima aula.